Bom dia, senhores. Bom, então hoje vamos concluir a parte de cinemática vetorial, certo? Essa é a nossa parte 2. Como eu havia prometido, nessa aula eu vou falar sobre movimento circular uniforme e movimentos relativos, que serão importantes para quem, por exemplo, seguir o curso em náutica e vai cursar algumas disciplinas como navegação. Então, essa parte de movimento relativo é bastante interessante vocês saberem, ok? Tem aplicação, por exemplo, em roda de manobra, aplicação em radares, por exemplo, e etc. Nossa parte 2. Bom, o que seria um movimento circular? Na aula passada, eu havia argumentado com vocês, vamos relembrar, que o movimento curvo, sempre que o movimento faz qualquer tipo de curva, ou seja, é de alguma forma curvilíneo, não necessariamente circular, apenas curvilíneo, aparece uma componente perpendicular ou normal, ou ainda centrípeta da aceleração. Vocês devem ter acabado de assistir esse vídeo. Então nós dizemos que a aceleração centrípeta é aquela necessária ou aquela que atua exclusivamente para alterar a direção do movimento de forma a torná-lo curvilíneo. Sem aceleração centrípeta, por exemplo, o movimento ele sempre fica reto. Ele pode aumentar a velocidade ou diminuir devido à aceleração tangencial, mas eles nunca vão, o vetor velocidade nunca vai mudar de direção. Agora, se atuar a aceleração centrípeta, o vetor velocidade muda de direção. Tá certo? Porém, um caso particular do movimento curvilíneo é o movimento circular, que é caracterizado pela sua trajetória ser circular. Ok? Bom, então, para caracterizar esse movimento, nós temos que levar em consideração as grandezas cinemáticas que são adequadas ao tratamento desse tipo de movimento. Então, relembrando o que vocês viram no ensino médio, você teria o espaço angular, certo? Que é o análogo ao espaço no movimento retilíneo. No movimento circular, você tem o espaço angular. O que me diz o espaço angular? O que ele mede? Ele mede um ângulo de abertura desse movimento circular. Ok? Por exemplo, nesse caso aqui, você teria uma abertura angular, nesse caso da figura, de aproximadamente 90 graus. Não necessariamente, a figura não diz nada, mas só observando a gente pode estimar esse valor. Mas só para mostrar para vocês, então, como que se dá, ou onde que está essa grandeza, o que ela mede. Então ela mede esse ângulo de abertura aqui. Ou seja, se você parte de uma origem e realiza um movimento circular do ponto O até um ponto P, a abertura angular desse movimento é o que nós chamamos de espaço angular, geralmente representado pela letra grega φ. Ok? Bom, eu havia dito que essa abertura angular era da ordem de 90 graus. Porém,
nos próximos slides eu vou explicar melhor, mas eu já posso adiantar que, na verdade, o espaço angular ele não é medido em graus. No sistema internacional de unidades, não são utilizados os graus. Não é utilizado o grau, mas sim o radiano, certo? Nós vamos definir já o radiano, mas só ressaltar para vocês que não é utilizado em física medida em graus. Apesar de vocês, por exemplo, em cartas náuticas, né, enfim, qualquer trajeto aí que vocês possam plotar numa carta náutica, vocês, em geral, usem para representar qualquer vetor, né, qualquer tipo de posicionamento, vocês usem grandezas angulares. Mas para nós aqui na física, por enquanto, vamos usar o radiano, que eu já vou definir daqui a um pouquinho. Velocidade angular, então, seria o análogo da velocidade linear, ou seja, enquanto a velocidade linear é uma grandeza que mede o quão rápido, a rapidez com que um corpo, um objeto sai de um ponto até o outro, vai até o outro, a velocidade angular ela mede com que rapidez, então, esse objeto que saiu do ponto O chega até o ponto P. Né? Aqui tem P1 no tempo T1 e P2 no tempo T2. Então, se eu fizer essa diferença aqui, entre o ponto P2 e o ponto P1, e calcular o tempo que o objeto que está descrevendo uma trajetória circular demora para cumprir esse espaço, né? Nesse caso aqui, esse espaço aqui, ΔΦ, que está mais escuro, se eu dividir esse ΔΦ por ΔT, eu vou ter então o que nós chamamos de velocidade angular. Nesse caso temos a velocidade angular média, mas da mesma forma que o caso da velocidade linear, se nós fizermos o limite, quando ΔT tende a zero, nós temos também uma velocidade angular instantânea. Certo? Bom, a velocidade angular, ela tem muitas aplicações, né? Sistema de propulsão de navio, por exemplo, né? Acoplamento de eixos, vocês usam essas grandezas. Né? Às vezes você tem acoplamentos de eixos que dão uma velocidade para a hélice, né? do sistema de propulsão. Então é importante vocês dominarem essa grandeza. O que ela... Então vamos enfatizar. O que ela te dá? A velocidade angular. O quão rápido um objeto que está em movimento circular gira. Certo? Quanto mais rápido ele gira, maior a velocidade angular. Então, a relação entre as grandezas lineares e grandezas angulares, vocês podem ver aqui, ó, S sobre R. Então, o ΔS por um R constante, que é o caso de um movimento circular, correto? Movimento circular, o S vai aumentando aqui, porém, o raio, como é um círculo, o raio é constante. Mas, à medida que o S vai aumentando, o φ também vai aumentando, a abertura angular também vai aumentando, de tal forma que φ é o arco dividido pelo raio. Certo? Então, se o arco dividido pelo raio, se o ângulo é o arco dividido pelo raio, então eu posso multiplicar, e quando eu faço ΔS,
né? Eu fico aqui com ΔΦ vezes o R, que é a constante. Os dois divido por ΔT. O que eu tenho, então? A relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. V é igual a ômega R. Ok? Tudo bem? V é igual a ômega vezes R. Então, como eu falei, nós usamos o radiano como abertura angular e não o ângulo. Qual é a relação, então, de radiano? A unidade do radiano é definida da seguinte forma. Uma unidade de radiano é a abertura angular tal que o arco que a subentende, né, o arco que essa abertura produz, melhor dizendo, o arco que essa abertura angular produz é igual ao raio. Agora vamos lá, preste atenção. Mestre, qual é a abertura angular? Qualquer uma. O objeto saiu daqui, ele pode estar em qualquer abertura angular. Certo? O que eu estou dizendo é que no ponto tal que a abertura angular do movimento seja, no ponto em que a abertura angular do movimento seja igual, ou seja, o arco do movimento seja igual ao raio, essa distância ela vai representar uma unidade de radianos. Certo? Mas não é sempre igual? Não. Por quê? Aqui eu tenho uma circunferência de raio R. Se eu tivesse uma circunferência maior, desenhe uma circunferência maior. Você concorda comigo que uma circunferência maior vai ter um raio maior, logo a abertura angular vai ter que ser maior para que ela seja igual ao raio. Certo? Qual é o ganho? Qual é o ganho nisso? O ganho é que, independentemente do tamanho da circunferência, se eu defino a unidade do radiano assim, independentemente do tamanho da circunferência, para uma mesma abertura, eu vou ter o mesmo radiano. Tanto para essa circunferência que está aqui na figura, como para uma maior. Ok? Então, um radiano, uma unidade de radiano, é definida como a abertura para a qual o arco é igual ao raio. Então, definindo dessa forma, quando eu dou uma volta inteira, vocês sabem que o comprimento da circunferência é 2πr. Então, uma volta inteira é 2πr, certo? E quanto que eu tenho de abertura angular? Ora, como φ é o arco, nesse caso eu fiz uma volta inteira, então o arco é o próprio comprimento da circunferência. Então vai ser 2πr dividido por r, pela definição da abertura angular, que é 2π. Dessa forma, agora, vocês podem fazer uma relação entre o ângulo em radiano e o ângulo em graus. Certo? Porque uma volta completa, além de equivaler ao comprimento total, a abertura total, né, em radianos, também equivale à abertura total aqui em graus, né? Se você faz essa abertura total, você tem 360 graus. Logo, você sempre vai ter, sempre que você tiver 2π radianos, vai equivaler em graus a 360 graus. Igualmente, meia volta, se eu abrir até aqui,
até aqui, desculpa, eu vou ter 180 graus que vão equivaler a π radianos. 1/4 de volta, então, é aquele nosso ângulo reto, vai ser então π sobre 2, né? Que 1/4 de 2π é π sobre 2, certo? Vale 90 graus. Então, esses aí são ângulos notáveis, né? Que vocês sempre vão ver. Daí vocês vão se habituar, por exemplo, 30 graus seria π sobre 6, 40 graus π sobre 4, 60 graus π sobre 3. Esses ângulos notáveis, desculpa, eu falei 40 graus, 45 graus. 45 graus π sobre 4. Aí você vê, se 90 graus é π sobre 2, então metade de 90 é 45, metade de π sobre 2 é π sobre 4. Daí vocês, fazendo os exercícios, vocês vão acabar se habituando. Certo? Então, essas grandezas angulares são medidas em radianos, a posição angular. A velocidade angular é medida em radianos por segundo, ou seja, qual a abertura angular que um corpo varre por unidade de tempo. E também temos a aceleração angular. Aqui está uma letra que eu não uso muito, esse livro de onde eu tirei usa essa letra, mas nós vamos usar alfa, tá? E aqui a gente vai usar A. Então, nosso alfa aqui, nossa aceleração angular seria radianos por segundo ao quadrado. Então tá aqui, ó, a relação entre uma grandeza linear e uma grandeza angular é simplesmente que uma é a outra vezes o raio do círculo. Assim você faz a transformação. Certo? Agora eu falei que o movimento circular é uma circunferência. Disse também que no movimento curvilíneo a aceleração centrípeta é responsável por fazer essa curva, né? Agora, se você lembrar que a aceleração total no movimento curvilíneo genérico vai ser a aceleração centrípeta, que vai dar a curva, mais a aceleração tangencial, que vai mudar o tamanho da velocidade, certo? Mas tem uma particularidade, então. Assim como no movimento retilíneo, né? Tem uma particularidade, que é o movimento retilíneo uniforme. No caso do movimento circular, existe uma particularidade que é o movimento circular uniforme. Ok? O movimento circular uniforme é um movimento que não existe aceleração? Não. Há aceleração. Porém, não existe a aceleração tangencial, apenas a centrípeta. E por que disso? Porque se o movimento é circular, vocês podem observar por essa figura que a velocidade ela está o tempo todo mudando de direção. Porém, no caso, preciso respirar para você entender e classificar na sua cabeça também, para te ajudar a acompanhar. No caso do MCU, esse uniforme, ele dá a falsa impressão de que a velocidade é uniforme. Porém, esse uniforme diz respeito apenas ao módulo da velocidade, ok? Ao módulo, ao tamanho da velocidade. Mas a direção da velocidade varia, como vocês podem ver pela figura. E se a direção da velocidade varia, há uma aceleração. E a aceleração responsável pela mudança da direção é a aceleração centrípeta. Se houvesse uma aceleração tangencial, o movimento ainda poderia ser circular. Porém, o módulo da velocidade aumentaria. Você pode identificar um caso onde isso acontece? Eu consigo imaginar um caso muito simples. Imagina que você chegou em casa, tá calor, tá um calor, tá fazendo calor,
e você liga o ventilador de teto. Quando você liga o ventilador de teto, ele está em repouso no começo, porém ele começa a girar cada vez mais rápido. Você concorda? Então o fato dele começar a girar cada vez mais rápido significa que a velocidade linear dele está aumentando também em módulo. Tanto a velocidade linear quanto a velocidade angular de giro. Certo? Agora, quando ele chega no máximo do movimento dele, ele para de acelerar e fica com a velocidade constante. Nesse momento, então, ele entra no regime de MCU. Deixa de ter aceleração aí? Não. Passa a existir apenas a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial morre. Tá bom? Então, MCU, somente aceleração centrípeta. Bom, em termos de velocidade linear, a aceleração centrípeta ela é dada por essa expressão aqui, ó. V ao quadrado, onde V é a velocidade linear com que o objeto está girando, dividido por R. Esse é o módulo da aceleração centrípeta. Qual é a direção? Como o próprio nome já diz, a direção e sentido apontam sempre para o centro da trajetória, para o centro da circunferência, por isso o nome centrípeta. Ok? E o módulo é dado por esse valor. Como a gente viu V igual a ômega R, a gente pode também escrever em termos da velocidade angular, substituindo V aqui por ômega ao quadrado R ao quadrado, corto R ao quadrado com R, fica ômega ao quadrado R. Tá? Bom, nesse slide aqui, eu mostro para vocês como essa é uma demonstração geométrica. Existe uma outra demonstração matemática, talvez eu faça quando eu conversar com vocês sobre produto vetorial. É uma forma de produto entre vetores que nós vamos ver quando falarmos em torque, né? Em rotação de corpos rígidos, esse tipo de coisa. Mas aqui eu mostro para vocês geometricamente como que a gente obtém essa expressão V ao quadrado sobre R. Não vou me alongar aqui nessa explicação, porque eu acho que isso vocês podem observar sozinhos, verificar sozinhos, está aqui explicadinho, certo? E, enfim, vocês podem, caso tenham alguma dúvida, podem me procurar depois, ou um monitor também, tá legal? Então, como a aula de hoje é meio longa, algumas coisas eu vou passar um pouquinho, mas deixando nos slides. Lembrando que na plataforma eu sempre deixo as aulas e as videoaulas, certo? Muito bom. Então aqui, ó, eu mostro para vocês nesse slide uma relação geral entre aceleração e velocidade. Isso serve para mostrar para vocês que a relação entre elas nem sempre ou seja, não existe uma relação fixa entre elas. É isso que eu quero dizer. E eu mostro dois exemplos do que eu estou falando. Aqui é o MCU que a gente acabou de ver. No MCU, nesse caso ele está girando no sentido anti-horário, vocês podem observar que a velocidade e a aceleração tomam direções perpendiculares entre si. Se vocês lembrarem, o que eu chamo de aceleração centrípeta, eu chamei primeiramente, por causa de um movimento curvilíneo qualquer, de aceleração normal. Recuperem os slides da aula passada. E vocês vão ver que nós chamamos de aceleração normal. Essa aceleração normal, o que significa ser normal? Significa que é perpendicular ao ponto onde ela está sendo aplicada. Certo? Se a aceleração é perpendicular ao ponto da trajetória,
ou seja, perpendicular à trajetória, aceleração centrípeta, e a velocidade, como nós vimos, ela é sempre tangente à trajetória, qualquer que seja a trajetória, não necessariamente uma trajetória circular, espero que isso tenha ficado claro. Então, nesse caso do MCU, velocidade e aceleração estão sempre perpendiculares entre si. Ok? Por outro lado, aqui você tem um lançamento de um projétil, né? Uma parábola. Aqui vocês podem verificar que é o único instante em que a velocidade é perpendicular à aceleração, a aceleração aqui é g, né? Espero que vocês tenham percebido que a aceleração é g. Você está jogando um objeto, né? Um lançamento oblíquo. O objeto está no campo gravitacional da Terra, que está sempre nas proximidades da superfície da Terra, apontando para baixo. Então a aceleração é g para baixo o tempo todo. Você joga um objeto, ele vai estar sujeito à aceleração g. Aí vem a pergunta de aprofundamento para vocês. Olha a pergunta que eu vou fazer. Olhem para essa figura e percebam que existe uma relação entre a aceleração e a velocidade, né? Agora eu queria que vocês fizessem o seguinte, aí no CIAGA, no dormitório de vocês, no alojamento, onde vocês estiverem, decomponham esse vetor amarelo na parte tangencial e centrípeta. Certo? Então você vai notar que a parte... E aí se você olhar para os slides da aula passada, você vai ver então que a parte centrípeta, da aceleração centrípeta, a componente dela vai ser perpendicular à velocidade. Mas vai ter uma outra componente, a tangencial. Nesse caso aqui, ó, você tem a aceleração, a componente centrípeta e a componente tangencial. Notem que essa componente tangencial está diminuindo o tamanho do vetor velocidade. E depois, aqui é o pico do movimento, e depois da queda, a componente tangencial da aceleração está fazendo a componente da velocidade, o módulo da velocidade aumentar. Por outro lado, existe a componente normal do vetor aceleração que está fazendo o movimento se encurvar, posso falar essa palavra? Tornando o movimento curvilíneo, certo? O resultado geral disso, né? O resultado geral disso é uma parábola. Ou seja, o resultado de um lançamento oblíquo num campo gravitacional e a ação dessas componentes da aceleração sobre o objeto tornam sua trajetória parabólica, que é uma trajetória curvilínea, certo? Ok? Pense nisso. Se vocês entenderem esse conceito entre aceleração, velocidade e sua influência na trajetória, se vocês entenderem isso, eu vou ficar feliz. Assim, parte de cinemática terá valido a pena. Então nós temos também o período, né? Ou seja, no movimento circular, como ele é um movimento, sempre que você tem um movimento fechado, vamos colocar assim, você tem um movimento periódico, então. O que é um movimento fechado? Por exemplo, o movimento da Terra em torno do Sol, da Terra em torno de si mesma, o movimento de uma mola, ou de uma massa presa a uma mola, movimento da embarcação, nós vamos falar sobre isso, movimento da embarcação,
de balanço, né, na embarcação. Significa que num dado momento o movimento está aqui, né? Por exemplo, a embarcação está nessa posição, ela vem para essa, mas depois de um tempo ela volta a essa mesma posição. Então ela sempre volta à mesma posição. Então sempre que o movimento se repete, volta ao seu lugar de origem, eu digo que ele tem um período. Eu posso calcular o tempo que isso ocorre, né? O tempo em que ele volta para o mesmo lugar. Por exemplo, o período de rotação da Terra, ou seja, que vamos dizer que a face da Terra que nós estamos fica de frente para o Sol, numa posição bem parecida, são aproximadamente 24 horas. Né? A nossa face vira contrário ao Sol, onde nós estamos vira ao contrário do Sol, se torna noite, mas após aproximadamente 24 horas volta de frente para o Sol. Então esse é o movimento de rotação da Terra. É um movimento periódico. O movimento de translação em torno do Sol também é um movimento periódico. E qualquer movimento circular é um movimento periódico. O que não ocorre, por exemplo, para ficar com o exemplo que nós demos no slide anterior, nos slides anteriores, com o lançamento oblíquo, com um movimento parabólico. Ele não é periódico. Sai desse ponto, termina nesse e acabou. Certo? Bom, então, qual é o período? O período é como a velocidade é o comprimento dividido pelo tempo. No caso, depois que ele completa uma volta, então ele percorreu um comprimento de 2πr na circunferência. E qual o tempo que ele levou, tendo velocidade v, qual é o tempo que o objeto levou para completar uma volta? Esse tempo, então, é o período. Certo? Então, se ele tem velocidade v, ele vai completar 2πr dividido por v segundos. Essa volta no movimento circular. Observe, então, que, como era de se esperar, quanto maior a velocidade, menor o período. Significa que ele cumpriu, que ele saiu de um ponto e voltou mais rápido do que se ele tivesse uma velocidade menor. Certo? Bom, eu acho que a aula hoje, eu queria terminar essa aula ainda hoje, falar de movimento relativo, mas eu acho que já me estendi um pouco. Então eu vou deixar esses exercícios para vocês resolverem. Tá legal? Na próxima aula, ou seja, que é TS 34, né, na semana que vem, na próxima aula, na primeira aula, eu vou encerrar o assunto de cinemática vetorial. Na segunda aula, eu vou disponibilizar, na segunda aula do QTS, eu vou disponibilizar todos os gabaritos dos slides, dos exercícios dos slides que eu passo para vocês. Tá bom? Mas enquanto isso, eu peço que vocês se reúnam com o monitor e tentem resolver. Tá legal? Então por hoje é só. E até a próxima.